Cartões de paz. Cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza à amostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com o seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quanto a aprovação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar a fé e coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Graças a Deus. Em vez dessa mensagem chamar Cartões da Paz, deveria ser convite à paz, né? Mas que nós possamos, sim, espalhar a paz, assim como Jesus nos ensinou o tempo todo enquanto Ele esteve aqui na terra, nos ensinando a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito. Amar sem condição, sem exigir. Amar amando, sim, os diferentes, os doentes e todos aqueles que necessitam, porque doentes somos todos nós, internados neste hospital, escola e oficina de trabalho que é a Terra, para que possamos fazer a nossa caminhada, brilhar a nossa luz e ir ao encontro do nosso Mestre Jesus. Agradecemos, Pai, pela vossa bondade de nos permitir que aqui chegássemos e fôssemos instrumentos do teu amor. Usa de nós segundo lhe aprouver. Envolve a nossa Raquel, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Envolve a nossa Francisca, que nos trará o teu Evangelho. E abençoa todos nós que aqui estamos, nos envolvendo no seu amor e na sua luz. Que seja em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos. A gente está iniciando a segunda parte, o capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e a gente vai falar sobre a origem e natureza dos espíritos e o mundo normal primitivo. A gente vai começar com a origem e natureza dos espíritos. Lá na questão 76, os espíritos explicam o que é o espírito, né? Quem são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Somos nós desencarnados, né?
o espírito, a gente sempre tem pelo menos eu, né? Eu sempre imaginei, fiquei pensando como é que Deus me criou, mas parecia sempre uma ideia muito ligada a essa encarnação. Tipo, como eu surgi? Surgiu Raquel. Essa Raquel com essa matéria, com essas experiências. E, na verdade, quando a gente começa a estudar o Espiritismo mais a fundo e fazer os estudos, e ler o Livro dos Espíritos e outros livros, a gente vai considerando uma criação muito anterior a isso que a gente vive, né? E muito mais, até muito antes da gente, muito antes do nosso planeta. A gente não tem, os espíritos não conseguem dar para a gente um momento em que Deus começou a criar. Mas Ele nos diz que nós somos criações, que é a criação dele. E aí, em determinado momento, né, Kardec e os médiuns perguntam se os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus. Eu acho que também essa pergunta vem muito do momento em que eles viviam e de como, por muito tempo, o homem foi uma personificação de Deus, né? Como até na arte, na cultura, a divindade foi muito colocada na visão humana. Nós mesmos, a gente vê nos filmes e nas séries que tem sobre Jesus, muitas vezes tentando humanizar demais ele, quando assim, ele veio na carne, pode ter essa discussão ou não, mas ele não tinha as imperfeições que nós temos. E Deus também não tem essas imperfeições, Ele não está com essas limitações da matéria, Ele é uma divindade eterna, Ele sempre existiu. Nós é que somos a criação dEle, criados pela sua vontade e colocados nesse planeta e ou tantos outros para que a gente possa evoluir como seres imortais. Eles esclarecem que, diferente de Deus, os espíritos têm um início, mas não têm um fim. Porque a gente sabe que um dos mandamentos é não matarás. E Deus ele segue as regras dele, ele segue as leis dele. Então, a nossa carne, ela morre, né? De uma certa forma, ela retorna ali para um fluido, né? Da matéria, para universalidade da matéria do nosso planeta, mas o nosso espírito, ele permanece vivo. Nós somos imortais, mas não eternos. Nós somos criação de Deus, mas óbvio que a gente tem um pedacinho dele, né, uma essência dele que ele colocou na gente, do princípio inteligente, no nosso espírito, na nossa alma, mas a gente não pode se comparar à divindade. Até porque a gente é muito imperfeito, né? A gente é cheio de defeitos, a gente é cheio de erros. A gente ainda, apesar dos prováveis milênios em que nossos espíritos estão vivendo, a gente ainda tem muitas lacunas para preencher, muitos vícios para corrigir, questões que Deus não tem. A gente tem um poder de criação, né, com a concepção, com a procriação, e a gente tem uma responsabilidade com a educação das crianças e dos adolescentes, mas a gente não tem o poder da essência que Deus coloca nas nossas almas. Ele coloca os filhos dele, as criações dele, para nosso cuidado, para que a gente possa evoluir. E aí Kardec, né, e os médiuns continuam questionando. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E eles esclarecem que sim, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material.
a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Eu acho interessante que várias vezes eles demonstram que o termo espírito, ele é trazido aqui, como a individualização dos seres inteligentes ou dos seres extracorpóreos. A gente, às vezes, tem uma concepção de espírito, de uma coisa ampla, o espírito natalino, ou o espírito da coisa, ou como uma coisa coletiva, uma sensação coletiva, uma energia coletiva. E apesar de nós sermos parte de um fluido universal, apesar de nós sermos parte do universo, nós somos indivíduos e responsáveis por cada ato que a gente tem. Apesar de nós vivermos como nós sermos irmãos, o meu comportamento vai gerar consequências individuais para mim. Vai gerar consequências individuais para mim e para o meu processo evolutivo. Óbvio, né, que o meu comportamento também tem impacto nas outras pessoas, mas Deus, Ele olha para a gente como seres individuais. Ele criou a gente simples e ignorante. E aí eu vou me socorrer aqui na Gênesis, lá no capítulo 11, Gênesis espiritual, no item 2. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência reinar pela eternidade em fora unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno durante toda a sua vida reinasse exclusivamente sobre pedras. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades, se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. A nossa existência, ela está tão baseada no nosso compromisso com a evolução, quanto na própria existência de Deus, na função dele no universo. Uma inteligência tão soberana, tão suprema, tão onipresente, boa, ela não poderia existir para reinar simples e unicamente sobre matéria, sobre seres ausentes desse princípio inteligente, desse espírito. Porque a gente, muitas vezes, a gente teve até que criar um termo para isso, depois de um tempo com a evolução da medicina, como, por exemplo, a morte cerebral. A matéria orgânica, em algum limite, ela consegue existir sem o espírito. Ela não consegue raciocinar. Você não vai ter um corpo sem um espírito que raciocine, que fale que seja eloquente. Mas é o espírito que traz a essência para essa matéria. É esse princípio inteligente, essa fonte de personalidade, de individualidade, que traz essas características e permite que essa matéria atue de forma ativa e assertiva no nosso planeta, porque senão seria como uma pedra. Ela tem ali a matéria dela, ela fica ali quietinha e ficaria ali, sem agir de forma ativa no planeta. Mas isso não faria o menor sentido numa divindade que a gente caracteriza como um pai bom e caridoso. Também não haveria nenhum sentido se Deus criasse a gente, jogasse aqui no planeta, para depois a matéria morrer e o espírito voltar para o nada. E é por isso que quando eles perguntam se o espírito ele tem um fim, os espíritos esclarecem que não, que o espírito é imortal, porque ele não volta para um todo. Porque a gente fala, que a matéria volta para a terra, do pó ao pó, mas o espírito não volta para aquela fonte, de energia da onde ele veio. Ele não volta para aquela fonte de onde Deus nos criou. Ele continua, ele se perpetua para que ele possa se prestar e servir ao universo de uma forma positiva,
né? Fazer um trabalho junto com os seus irmãos, com os nossos irmãos e com Deus. A gente sempre fala que o objetivo da nossa evolução, assim, o nosso modelo é Jesus. E imagino que o modelo de Jesus seja um outro, que ele está caminhando para esse local, para esse ponto evolutivo, porque esse universo continua se expandindo, como Einstein, acho que foi Einstein que descobriu, que ele continua se expandindo, o que significa, né, que prova que Deus continua criando e que existem milhares de planetas, milhares de sistemas solares, sóis e luas e fontes de energia que a gente não tem nem ideia e fontes de vida que a gente não consegue nem imaginar, porque para mim isso daí ainda é muito ficção científica. A gente vai continuar produzindo e evoluindo. A gente um dia vai chegar a governador de um planeta, aí depois a gente vai ser governador de uma galáxia, de uma constelação, de outros conjuntos, né, planetários, que a gente não tem nem, talvez não tenham nem sido criados ainda. Não existe ainda. Porque se o universo está em expansão, e quando Jesus se tornou governador do nosso planeta, os planetas em que ele evoluiu já tinham morrido, os planetas em que a gente vai governar nem existem ainda. Então, a nossa caminhada, apesar dela ser, a gente conseguir imaginar muito essa encarnação e olhar e principalmente, acho que no momento em que a gente está vivendo, óbvio que a humanidade já teve outros momentos muito difíceis também, que a gente olha e fica, será? Será mesmo? A nossa caminhada ainda é muito longa, porque de todos esses planetas e galáxias e conjuntos e seres vivos e formas de vida e espíritos que Deus comanda, óbvio, né, com a ajuda dos seus governadores e ministros e espíritos que o auxiliam, né, que estão auxiliando a gente, espíritos encarnados, ele não perdeu o controle do universo. É muito fácil a gente olhar para o nosso planeta com as dificuldades que a gente vive, com as limitações que a gente vive, com algumas coisas absurdas que a gente vê. A gente, às vezes, entra numa rede social, aí você vê uma história que você fica assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né? Você pensa assim, é o Apocalipse. Você não acredita nos Cavaleiros do Apocalipse, mas você pensa, né? Você diz assim, Jesus veio e a gente ficou. Jesus voltou e a gente ficou. É muito fácil para a gente ter esse pensamento, porque a gente fica muito ligado no que está acontecendo agora. Mas a humanidade já viveu coisas muito duras. O nosso planeta já foi uma bola de fogo impossível de ter vida. Depois o nosso planeta teve um momento muito inóspito também, e a humanidade sobreviveu a isso. Milhares de momentos inóspitos, a humanidade sobreviveu a isso. E é claro que com a evolução científica, e o ser humano é criativo, né? Porque é uma coisa para ser boa, a gente transforma numa coisa muito ruim. E com a evolução científica e a nossa criatividade, a gente observa comportamentos que nos assustam. Mas a gente precisa confiar que o Deus que criou espíritos desde sempre, né? Na minha concepção, ele existe e cria sempre. Então, assim, que criou espíritos desde sempre e criou planos materiais para que nós pudéssemos encarnar e desenvolver nossas habilidades morais, nossos valores morais, empatia, amor, carinho, respeito, cuidado, porque, né, somos simples, ignorantes e teimosos. Se ele criou isso tudo, se ele criou planetas que a gente não tem como chegar nessa vida, ainda com toda a nossa tecnologia, se ele criou planetas que a gente não tem como imaginar que existiram e hoje não existe mais, o nosso planeta não está fora da órbita.
A gente pode ainda estar muito insistente na negatividade, muito insistente na maldade, muito preso aos nossos vícios e erros, mas a gente também tem muitas ferramentas para melhorar. Eu tento colocar o Livro dos Espíritos nessa coisa da aplicação da nossa vida, porque eu acho ele muito técnico e eu não sou uma pessoa científica. Então, eu tento observar ele e trazer não só o conhecimento para mim, que assim, é óbvio que é um conhecimento, apesar de que para mim eu assimilo ele ainda de forma muito rasa, porque como os próprios espíritos falam, em vários momentos a gente não tem vocabulário, nem a gente ainda é muito limitado para entender determinadas coisas. Mas eu preciso também colocar em perspectiva essa grandeza da divindade, porque a gente está muito acostumado a ver coisas muito grandiosas e esquecer que elas são grandiosas. A gente está acostumado a ver uma mulher grávida e esquecer o quanto isso é milagroso. Como é que um ser humano cria um outro ser humano dentro dele? Você está criando dedo, pele, cérebro, pulmão, rim, olho. Seja lá o que vai acontecer dali para frente, aquilo é um milagre. A formação de uma planta, a sobrevivência no planeta, como o ar entra nos nossos pulmões, como a gente consegue coexistir, como... Isso tudo é uma coisa muito grandiosa. E a gente olha isso com naturalidade porque a gente conhece isso desde que a gente encarnou. Só que, assim, é natural? É natural. Mas não é simples. Existe um processo científico aí. E se existe um princípio tão inteligente, uma divindade tão inteligente, que coloca a gente aqui, a gente não pode e coloca a gente num lugar que nos dá, com todas as ferramentas que a gente tem para sobreviver, a gente não pode desacreditar do propósito em que a gente está vivendo. A gente sabe dos relatos das pessoas que está sendo muito difícil, que a gente tem muitas dificuldades, que às vezes a gente fica muito cansado, que parece que tem um peso muito grande na atmosfera, que a gente vê as coisas acontecerem e se incomoda, né? Se decepciona. Mas a gente não pode perder de vista que Deus está no comando disso tudo. Deus é onipresente, onipotente, indivisível. E tem Jesus, e tem todos os outros Cristos do nosso sistema solar, e tem os seus ministros, e tem os anjos, e tem assim, os anjos naquela coisa que a gente sabe, né, dos espíritos de muita luz, e tem os apóstolos, e tem tantos outros espíritos que estão trabalhando para que a gente ultrapasse essas dificuldades. Porque, como aqui a Gênese fala, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Se não fosse para a gente estar aqui, encarnado, vivendo esse momento, a gente não estaria. Se a gente não tivesse um propósito nesse momento no planeta, ainda que a gente pense num propósito como uma coisa muito grande, e às vezes não é assim, não podem existir 20 milhões de Mandelas ao mesmo tempo no planeta. Não vai existir. Mas você pode ser uma pessoa muito importante para a sua comunidade. Você pode ser um professor e ser muito importante para a sua sala de aula, para os jovens e crianças com quem você vive, e em outras imensas, com todas as profissões. Porque o que a gente precisa se concentrar é que existe um planeta e um espírito que nos auxilia para que nós, como espíritos encarnados, com a nossa inteligência e o nosso princípio, nossos valores morais, a gente consiga ajudar o outro. Porque se não fosse assim, não teria razão da gente existir. Não teria o porquê do espírito e do princípio inteligente e de todo esse aparato para que a gente pudesse sobreviver no planeta. Seria um planeta cheio de pedras e plantas
e bichos, talvez nem bichos, e só. E o planeta sobreviveria sem a gente. A gente é que precisa dele para continuar evoluindo. E aí eles questionam se a criação dos espíritos é permanente. A gente já sabe que é, né? Que o universo ele está em expansão e que os espíritos foram criados pela vontade de Deus. E aí os médiuns perguntam: é correto dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. A gente tenta sempre colocar conceito nas coisas, né? E tentar entender de forma mais aprofundada todas as essências, todos os elementos que fazem parte do nosso planeta e da nossa vida. E Kardec, como um cientista, é muito natural que ele questione sobre a questão da matéria, principalmente quando tudo que a ciência consegue perceber, principalmente naquela época, era material. Então, descobriu-se um novo elemento químico, descobriu-se uma nova matéria. Para eles era muito importante isso. Mas eles precisavam entender também, e o que é um exercício de humildade, inclusive para a gente, é que não existe na nossa capacidade de compreensão o que é a matéria espiritual, o que é essa matéria quintessenciada. O espírito tem uma matéria que a gente não conhece, que a gente desconhece, que não tem as características das matérias que a gente conhece, que a gente tem conhecimento no nosso planeta. Então, para eles é mais fácil nos explicar que o espírito não tem corpo, ele é incorpóreo, mas ele é alguma coisa, ele é. Só que a gente ainda não tem essa capacidade científica, tecnológica, intelectual para entender qual seria a matéria do espírito. Até porque, assim, se ele consegue se ligar, são matérias que de alguma forma se conseguem se ligar, né? Nossa matéria, nosso corpo material e nosso corpo espiritual tem que ter ali alguma característica material que a gente ainda não entende, que a gente não sabe qual é, mas ela deve existir. E aí eles questionam sobre os espíritos terem fim. Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se num dado tempo mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não retorna à massa, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim, porque a gente vive num ciclo de que tudo tem nascimento, crescimento e morte. Para gente encarnado, principalmente no momento em que você está conhecendo o espiritismo ainda, que você não sabe, você não tem, eles estão criando a codificação para que a gente pudesse estudar hoje, é muito complicado entender que um ser não tenha um fim, porque até ali, né, morria e volta para a Terra e volta do pó ao pó. Mas os espíritos, como a gente já falou, eles não voltam para aquela fonte coletiva, de onde foi tirada a essência para criar o espírito individual. O espírito é a individualização dos seres imateriais. Há muitas coisas que não compreendeis, porque nossa inteligência é limitada. Porque vossa inteligência é limitada. E isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo o que podemos dizer agora. E aí, também, na Gênese, ele fala, os espíritos trazem, né? É inata no homem a ideia de perpetuidade do ser espiritual.
Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão por que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o espiritismo junta à sensação dos fatos, a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência e da imortalidade da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Porque não teria como Deus ser tão bom e criar a gente para a gente voltar para um nada, para acabar. Isso é uma ideia que é muito difundida no materialismo. E a gente, como espírita, não tem como acreditar nisso concebendo um Deus bondoso, um Pai amoroso, que nos dá inúmeras chances de melhorar, ainda que a gente insista muito no erro. O nosso espírito, depois que a nossa matéria ela para de existir, o nosso espírito continua existindo no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que é lá que a gente vai e capta toda, de acordo com as permissões, capta toda essa tecnologia que a gente tem hoje e encarna para criar ela. A gente, acho que quase todo mundo deve ter visto o Nosso Lar, e eles mostram isso, né? Quando o André Luiz desencarna, ele vai em uns lugares que tem assim, computadores, telas, umas tecnologias que eram inimagináveis naquela época em que ele viveu. Como é que ele ia descrever aquilo? Nem quando ele nem quando ele psicografou aquilo, a tecnologia existia no nosso planeta. Então, é óbvio que, de algum lugar, esses grandes cientistas, grandes pesquisadores, tiram ideia para nos trazer o que a gente tem hoje, que nos facilita a vida. E, às vezes a gente olha uma coisa e fala assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio. Às vezes eu olho uma coisa, sei lá, um espremedor de limão. Eu falo assim, isso era tão óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Para facilitar a nossa vida, para que a gente possa pensar em outras coisas, para que a gente possa ter mais tempo para outras funções da nossa vida. Só que a gente pega essa tecnologia e toda essa inteligência e avanço e a gente consome o nosso tempo com ela. Porque eu sou uma, né, gente? A gente entra no Instagram, aí começa a rodar aquilo. Você abre o celular para ver o seu extrato bancário. Você entra no Instagram, no Facebook, no G1, no não sei o quê. Você vê tudo menos o extrato bancário. Você fala com 20 pessoas que você tinha esquecido, que você tinha que falar no WhatsApp. Mas você não vê o que você tinha que ver. Aí quando você viu, já passaram 2 horas. E você também não fez o que você tinha que fazer fora do celular. Porque a gente acaba pegando aquilo e distrai. E é feito para distrair, né? Aquelas cores, as postagens, aí você olha, nossa, que legal esse produto que eu não preciso. Aí você vai lá e compra. Mas é para isso, é para distrair a gente. Mas também não é ruim, é para facilitar a nossa vida. A gente, né, que se deixa cair nessas armadilhas de esquecer o que acontece. Mas é para facilitar, para que a gente tenha mais tempo para fazer as outras coisas que a gente precisa. Para estudar, para ajudar o próximo, para trabalhar, para estar com a família. Porque, né, ninguém merece ter que... Desculpa, eu acho incrível, mas eu não sou uma pessoa que viveria do campo. Esse negócio de plantar, eu não ia conseguir viver. Assim, eu gosto de conforto, gosto de ar-condicionado, boiler de água quente. Acho incrível que tem pessoas que têm essa habilidade. Eu não consigo deixar viva uma suculenta. Eu não ia conseguir plantar um milho. Eu não consigo. Minha irmã ali é a prova. Eu mato todas as minhas plantas. Todas. Mas essa tecnologia, ela me favorece. Porque aí a gente tem tudo ao nosso alcance. Só que a gente se distrai com tudo ao nosso alcance. Porque aí a gente tem um filme no Netflix, aí você tem Netflix, Amazon Prime, HBO, aí você passa o dia vendo filme.
E é ótimo, porque você não precisa assim, né, sair e tal. Mas será que a gente precisa desse exagero todo? A gente concentra muito no que está acontecendo no nosso momento, concentra muito no que está na nossa encarnação, e é óbvio que a gente tem que viver o momento, e entender o que está acontecendo, e observar o nosso planeta, e observar as pessoas que estão à nossa volta, e aproveitar a tecnologia e o conforto que Deus permitiu que a gente tivesse, porque, gente, é uma maravilha. Você está um calor bandido, você liga o ar-condicionado, ou você liga um ventilador na sua face, na cara, um vento, e aquilo é ótimo, é um conforto. Tem pessoas que não têm acesso a isso, e é maravilhoso. A gente estava falando disso no sábado, e às vezes a gente reclama, mas a gente está bem até, né? A gente está bem até. Tem gente que não tem acesso a isso, e a gente esquece um pouco do nosso propósito. A gente esquece um pouco das coisas que a gente estuda no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Aí fica igual a mim. Essa semana eu estava, gente, Jesus, eu tenho certeza que Jesus voltou e a gente ficou. Porque você vê umas coisas que você fica, o que está acontecendo? Por quê? Porque eu esqueço do propósito. Eu esqueço do princípio espiritual. Eu esqueço da grandiosidade, da bondade de Deus. Porque eu me concentro tanto em mim que eu começo a achar que Deus é igual a mim. E não é. Não é. Se Jesus já não é, se eu já não sou igual a Jesus, que na cruz estava abençoando quem matou ele, igual a Deus, então eu estou muito longe. Eu estou muito longe de conceber o que é uma grandiosidade, um amor tão sublime, que ama do ser mais bom ao ser mais primitivo. A gente ainda não tem essa habilidade. E eu estou falando por mim porque eu vejo as coisas na televisão e não dá para mim. Aí eu tenho que pedir desculpa. Eu falo assim, desculpa Deus, mas esse próximo eu não vou amar. Esse eu não vou amar. A gente tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero. Eu peço desculpa, mas eu ainda não consegui exercitar isso. Tem alguns próximos que eu não consigo. Não vai dar. Porque tem umas coisas assim que... Assim, eu provavelmente já fiz. Eu acho que talvez se me incomode tanto, eu provavelmente já fiz, né? Talvez seja isso. Porque tem umas coisas que me incomodam muito e que vão muito fundo ali em mim. E aí eu falo, esse querido não vai dar. A gente não está na minha lista de pessoas amadas. Mas talvez porque eu já fiz. Mas eu só consigo ver quem eu sou hoje. Que não é perfeito, que não é bonzinho, que não é... que tem todos 1 milhão de defeitos, mas outros eu já deixei para trás. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E muito em parte graças, né, aos Espiritismo e à Casa do Caminho. Porque para nossa evolução a gente precisa disso. No início a gente não tinha, né? No início como planeta, né? A gente não tinha o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. A gente teve muitos profetas que vieram, que trouxeram informações em diversos cantos do planeta, em diversas culturas, que trouxeram palavras sobre o amor ao próximo, sobre respeito, sobre respeitar o nosso planeta, sobre respeitar todos os seres. Mas a gente não tinha uma codificação. Até a Bíblia deturparam. Né? A gente não tinha uma codificação analisada de forma científica. A gente tinha muitas coisas que eram... A gente tinha muitas culturas vocais, orais, que não eram escritas. Então, da gente ter isso aqui hoje é um passo muito adiante do que a gente estava quando Jesus estava aqui. É um passo muito adiante, porque também a gente evoluiu, né? Ou deveria, mas a gente tenta. E aí só da gente também ler e tentar assimilar, e vir para a palestra, e ficar para os cursos, e fazer um trabalho voluntário, seja onde for.
e tentar ajudar alguém, e tentar ouvir alguém, e aos poucos se tornar menos impaciente, que esse é meu propósito. Nessa encarnação, se eu sair mais paciente dela do que eu entrei, eu já vou ganhar alguma coisa. Eu posso ficar com todos os outros defeitos. Aí se eu ficar um pouco mais paciente, a minha irmã só controla o riso dela. Mas se eu ficar um pouco mais paciente, eu já vou ganhar uma coisa. Porque pelo menos é um que eu elimino. Aí na próxima eu já elimino o outro. Não é? Mas a gente tem que tentar. Porque se a gente continua, se a gente sabe que a gente desencarna e vai para o plano espiritual e vai voltar encarnado, por que a gente vai deixar tudo para resolver na próxima encarnação? Não tem como. Não tem como. Se eu tiver que deixar tudo dessa para resolver na próxima encarnação, contando o que veio antes e o que eu estou arrumando agora, não vai dar encarnação. Não vai dar, vou ficar aí por uns milênios. Então a gente tem que tentar, de alguma forma, resolver as coisas aqui, ainda que não sejam da forma mais perfeita. Ainda que a gente não saia, que a gente não vai sair, mas assim, né? Ainda que a gente não saia daqui Jesus, Maria de Nazaré, Maria de Magdala. Se a gente sair assim, um Judas, já tá bom, pelo menos morreu arrependido. Não é? A gente tem que melhorar em alguma coisa. É uma coisa. Eu já entendi que eu não vou melhorar em tudo. Aí eu estou escolhendo a paciência para ver se eu melhoro. Que aí eu estou exercitando. É difícil. Mas eu tenho que confiar nessa coisa do princípio espiritual. Eu tenho que confiar nessa coisa da sabedoria de Deus. Eu tenho que confiar que a gente está aqui por um propósito e nesse momento, e vivendo o que a gente vive, e observando o que a gente observa, experimentando o que a gente experimenta, e acreditar que tem um objetivo e que eu posso tirar alguma coisa disso. Ainda, porque assim, se eu focar na paciência e sair dessa encarnação com um pouco mais paciente e, sei lá, com outra virtude, já está ótimo. Eu já estou mais do que na minha conta, mais positivo ainda na minha conta bancária espiritual. Porque a gente vai continuar. A gente, querendo ou não, a gente vai continuar existindo, a gente vai continuar vivo, a gente vai continuar povoando o universo, seja no plano espiritual ou no plano material em determinado momento. E a gente vai continuar tendo no nosso convívio esses espíritos com quem a gente se relaciona. A gente vai continuar agregando novos espíritos. A gente vai continuar tendo os relacionamentos que a gente tem. Mas, assim, quem sabe a gente não pode melhorar alguns desses relacionamentos. Ou ainda que a gente não consiga amar aquela criatura, que a gente não consiga mais odiar ela. Que a gente resolva os nossos instintos negativos em relação a ela. Porque eu sei que tem pessoa que a gente olha e pensa, só queria que você falecesse. A pessoa é insistente, fica aí do seu lado. Mas a gente pensa isso. Tem gente que a gente não tem paciência. E assim, é sem motivo. A pessoa respirou, você fica irritada. Só que assim, se a gente sair dessa pessoa que te incomoda tanto para, ok, Deus, ela pode existir, que eu não vou me incomodar, já é um ponto muito positivo. Porque você para de emanar uma energia horrorosa para você, para o outro, atrair um monte de espírito que está na mesma vibração que você, que quer que você se lasque e que fique ali, né, no campo de visão dele, que aí é menos um problema que você tem para resolver. A gente não precisa nem amar essa pessoa. A gente pode só não ter ranço. O que é também difícil. Mas a gente consegue exercitar isso nessa encarnação. A gente consegue.
A gente consegue colocar as nossas diferenças de lado para fazer um trabalho coletivo. Na Casa do Caminho tem milhões de pessoas completamente diferentes. Milhões é um exagero, se bem que, contando com os espíritos desencarnados, são milhões. Mas a gente tem inúmeras pessoas diferentes que se colocam à disposição juntas para fazer um trabalho para o coletivo. Tem problema? Tem problema. Porque onde tem pessoa, tem problema. Onde tem gente encarnada, tem problema. Mas a gente aprende a colocar as diferenças, opiniões e visões de mundo diferentes de lado para fazer o trabalho que é mais importante do que a gente. Que é mais importante do que a gente quer, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta, que a gente quer tomar Coca-Cola, se a gente quer tomar água, se acha que é melhor suco. E esse exercício coletivo é que a gente deveria estar fazendo em comunidade, que a Casa do Caminho e outros templos religiosos nos permitem. Óbvio, né? Templos religiosos que são administrados de forma séria, né? Que tem um objetivo sério, uma administração organizada. E eles nos colocam essa possibilidade. Não é só a gente ler o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho, que é muito bom, e a gente estudar, e é muito bom, e a gente trocar. As aulas, elas são ótimas, a gente às vezes conversa, você conversa com uma outra pessoa que você tem um ponto de vista e você fala, gente, realmente, isso aqui que está escrito pode não ter nada a ver com o que eu estava pensando, mas com o que ela idealizou. E isso engrandece a gente. Mas a convivência e a dissolução de ranços que a gente tem, né? De que a gente tem ranço de vez em quando de algumas pessoas, de algumas coisas. Tem. E isso é uma coisa que a Casa Espírita, eu estou citando a Casa do Caminho, nos proporciona. Que é essa vida coletiva. Que é para que a gente, indivíduos, seres individuais como espíritos imortais, com personalidades completamente diferentes, com vivências completamente diferentes, com não sei quantos milênios de encarnação, com diferenças interpessoais e diferenças de experiências como espírito, a gente consegue se colocar junto para um propósito maior. E não tem nada que seja mais, que mostre mais essa grandeza de Deus que isso. E o Espiritismo, ele nasce, né, para mostrar para a gente que você pode, querido, você pode ser budista, você pode ser protestante, você pode ser católico, você pode ser umbandista, candomblessista, hindu, taoísta e todas as outras religiões que existem, e o princípio moral ser o mesmo. Porque se o seu princípio moral é o amor ao próximo, e assim, um amor genuíno, não é aquele amor impositivo, não é aquela coisa assim, né? A gente não impõe nada a ninguém, a gente faz o que Jesus mandou. Mas vai, sei lá, o que Buda mandou, se ele faz o que Buda mandou, que é o amor ao próximo também, que é a observação do coletivo, e óbvio, né, nas limitações daquele momento espiritual, de evolutivo do planeta, você está trabalhando para um coletivo, você está trabalhando para Deus. O fato de a gente hoje ter o Evangelho à luz do Espiritismo ajuda a gente a compreender uma coisa que Cristo nos trouxe e que unifica a gente, e que nos une e que nos coloca juntos em prol de um trabalho de amor, né? De um trabalho de caridade. Mas o que o Espiritismo nos traz é que a gente tem uma irmandade universal que a gente esquece. Que a gente tem uma eternidade espiritual, eternidade, né, de imortalidade, que a gente também esquece. Que o que a gente faz aqui, a gente tem consequências nos outros, no universo. Eu estava vendo uma série de ficção que tem um cenário em que assim, os Estados Unidos não pôs o primeiro homem na Lua. Quem pisou na Lua primeiro foi a Rússia.
E aí eles criam uma narrativa de tudo que poderia ter acontecido a partir daí. Aí eles colonizam a Lua. Eles fazem uma colônia na Lua. Eles fazem uma colônia em Marte. Eu fiquei olhando aquilo, pensando, me dá aflição. Primeiro que me dá aflição porque eu acho muito estranho você ir para um outro planeta. Acho que eu ia ficar com, não sei, uma ansiedade, uma coisa de falta de ar, né? Porque se dá alguma coisa errada, você morreu. Qualquer coisa errada, você morreu. Um furinho de alfinete na sua roupa, morreu. Mas outra coisa que me deixou muito aflita foi a ideia da gente invadir um outro planeta. Aí você tem lixo espacial, aí você polui o outro planeta, aí eles tentam escavar Marte, aí tem uma explosão. E assim, eu fico pensando, ainda bem que ninguém conseguiu fazer isso. Assim, só Deus mesmo para impedir o ser humano de invadir um outro planeta e fazer o que eles fazem aqui, que a gente faz aqui. Mas por quê? Porque tem espíritos vivendo nesses planetas. Tem vidas ali. Ah, a gente não vê. Mas porque você não vê, não existe? Eu não vejo micróbio a olho nu. E ele existe. Só ainda não inventaram a ferramenta que faz a gente ver os outros seres, né, de outras matérias e os espíritos. Só ainda não inventaram esse microscópio. Mas eles estão ali. Eles estão ali e eles estão vivendo. E a gente já polui o universo, porque a gente faz lixo espacial mesmo sem ter colônia em Marte, né? A gente já, além de poluir o nosso planeta, a gente decidiu poluir em volta, né? Mas, pelo menos, a gente não está invadindo um espaço de outros espíritos que estão evoluindo. Imagina se isso fosse uma realidade. A perturbação que a gente ia causar na evolução de outros espíritos, outro planeta. Eu não sei qual é a forma da matéria de Marte, eu não sei qual é... Eu não sei. Mas, com certeza, não é para a gente estar lá. Porque se fosse para a gente estar lá, a gente encarnava em Marte. Não é? Tanta coisa para a gente se preocupar aqui, mas é uma ideia que eu fico imaginando que alguém deve ter. Porque a gente, de vez em quando, vê assim, fulano vai fazer uma expedição para a Lua, para o espaço. Ou então, igual aquele pessoal do submarino. Gente, a gente não está dando conta da Terra. Assim, da superfície. A gente não está dando conta, né? A gente tem que começar a concentrar no nosso objetivo dentro do nosso planeta, que é como espíritos encarnados nesse momento, evoluir junto com ele, levar a evolução para o nosso planeta, uma evolução, né, efetivamente moral, porque a evolução tecnológica a gente traz, né? Tem aí, está lançando, sei lá, o 17º iPhone, que é a mesma coisa do 5, não sei. E a gente traz um monte de tecnologia nova, mas a gente tem que trazer também novidades morais, assim, uma evolução efetivamente moral. E a gente só faz isso, por exemplo, com estudo e por exemplo, que foi como Jesus e os apóstolos fizeram. Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Martin Luther King e tantos outros, inclusive no Brasil. Que é a mudança através do nosso comportamento. Não adianta a gente querer desencarnar e ir para um plano espiritual, para uma colônia, tipo o nosso lar, e na Terra a gente perturbar o juízo dos outros. Porque não vai. A gente tem que lembrar que o livro dos Espíritos, ele traz toda essa ciência por trás da nossa criação, tenta explicar para a gente ter uma noção do que é Deus, tenta explicar como é que é a formação do nosso planeta, a existência dos outros planetas. Mas isso tudo é para a gente ver a grandiosidade da coisa, como é que a máquina divina funciona para que a gente possa sobreviver aqui, para que a gente dê valor para o que a gente tem aqui, para as condições que a gente tem aqui, porque já foi muito ruim.
Já foi muito pior. A gente já viveu escondido em caverna, né? Já teve essas coisas, uma situação muito complicada. A gente já viu a Era do Gelo e outras coisas que, para mim, não dá. Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades que o nosso planeta e que Deus nos dá de viver em determinado momento e em que a gente tem tantas oportunidades de fazer coisas positivas e de evoluir, e em que a gente também tem tanto acesso à informação boa e ruim, mas a gente tem que dar aquela filtrada para estudar e evoluir. Porque o que tem de informação aqui, a gente vai agregar no nosso conhecimento e vai levar para as nossas outras encarnações. E aí a gente vai conseguir compreender cada vez melhor o que a gente vê no plano espiritual. O que a gente observa talvez quando a gente durma e a gente acorda, a gente tem aquele sonho, que já foi um estudo científico, né? Estudar os sonhos, estudar o que a gente vê em desdobramento, que a gente muitas vezes não consegue compreender, a gente não consegue assimilar, o nosso cérebro não consegue filtrar, né? O que a gente vê, e a gente acaba lembrando de uma forma muito diferente. Mas a gente tem que começar a aproveitar essas coisas que a gente tem hoje, de conforto, tecnologia e praticidade, para a gente colocar em prática aquilo que a gente fica falando para os outros e para as nossas crianças, que é respeitar, cuidar, né? Ter carinho, ter respeito pelo nosso planeta e pelos outros. E aí, continua aqui o Livro dos Espíritos, sobre o mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Eu fiquei pensando sobre essa questão de reagem um sobre o outro, como é que a gente poderia impactar nas colônias espirituais. E aí eu fiquei tentando lembrar de algumas coisas que eu li em livros, do filme do Nosso Lar, por exemplo, aquele momento, né, em que eclode a Segunda Guerra Mundial e aí tem todo um preparo para receber aqueles espíritos que desencarnaram numa situação tão grave. E também eu fico pensando que talvez quando o nosso planeta está tão efervescente de negatividade, talvez não numa colônia espiritual evoluída, mas nos níveis de espíritos que ainda são muito insistentes no mal, se a gente não afeta essa energia também. Mas, com certeza, eles influenciam muito mais na gente do que a gente neles. Né? Assim, óbvio que no limite do que a gente permite, né? Mas eu acho que eles têm um impacto não só de trazer para a gente intuição, e quando a gente encarna com uma missão de ter uma descoberta científica, de medicina, ou uma descoberta, um propósito social, ou alguma coisa assim, mas eu acho que eles impactam muito na gente. Porque quando a gente tem um problema, a gente corre para quem? A gente corre ou para a Casa do Caminho, ou a outra pessoa corre para um centro de Umbanda, porque a gente precisa dessa reafirmação do plano espiritual, porque a gente quer ouvir o plano espiritual, a sabedoria do plano espiritual. Porque é reconfortante você chegar lá no Dr. Herman, porque a gente quer, né? A gente quer chegar no Dr. Herman, falar nossos problemas e falar assim: eu sei, minha filha, você está certa. Na maior parte das vezes o Dr. Herman dá uma bronca na gente e manda a gente seguir em frente. Mas a gente ainda precisa dessa bronca. A gente ainda precisa dessas sacudidas do plano espiritual. E
Aí pensando numa outra forma em que a gente pode afetar o plano espiritual, é no que acontece na nossa casa espírita no lado espiritual. A gente com certeza está servindo de fluido para algum trabalho no plano espiritual que está acontecendo enquanto a gente está aqui e que é muito importante. Aos sábados, quando a casa está cheia, com certeza é a mesma coisa. Às vezes a gente está dando aula aqui para os adolescentes, com certeza o plano espiritual traz espíritos jovens para assistirem às aulas. Na evangelização infantil, com certeza leva-se espíritos, crianças, para assistir a aula. Lá no trabalho do passe, óbvio que tem espíritos enfermos que se aproveitam, né? Não se aproveitam, né? Mas aproveitam o trabalho que é do passe para o auxílio no plano espiritual. Dentro da nossa casa, a gente consegue auxiliar o plano espiritual de inúmeras formas. E isso está retratado em alguns livros que eu já li. E eu sempre achei isso bem interessante da gente poder ajudar de alguma forma. Porque quando a gente está desesperado, a gente sempre pede ajuda. E é bom a gente saber que a gente pode retribuir. Mesmo da gente chegar aqui na casa do caminho, a gente já recebe ajuda. Às vezes você está cheio de problema, entra na casa do caminho, você começa a trabalhar, você sai daqui outra pessoa, com uma energia diferente, com uma... Você às vezes até pensa assim, cara, aquele problema nem era tão grande. Acho que eu vou resolver desse jeito. Porque o que não tem remédio, remediado está. Você já tem o problema, não é? E às vezes a gente, na nossa rotina e na nossa correria, a gente acha que ele é imenso. E aí a gente chega aqui e já sofre a influência dos espíritos de luz, e aí fica mais tranquilo, a gente já consegue pelo menos raciocinar. Porque às vezes a gente fica tão nervoso com alguma coisa que a gente nem raciocina. Então essa influência que os espíritos têm na gente, fluídica, e que a gente dá também para os espíritos, porque é mais do que justo a gente auxiliar nesse trabalho, é muito importante. Mas a gente também tem que lembrar e tomar cuidado que por mais que a gente seja espírita, que a gente seja kardecista, que a gente estude, venha para a Casa do Caminho, ou para o Leão Denis, ou para outro lugar, que faça o nosso trabalho bem feito, a gente ainda assim está suscetível a abrir espaço para espíritos negativos. Com a nossa irritação, com a nossa impaciência, com o nosso pessimismo, com o nosso pensamento desistente, com a nossa mania de achar problema em tudo. Isso tudo a gente pode atrair espírito negativo, não é porque a gente está aqui, que a gente é espírita. Não, eu conheço o Evangelho de cor, eu conheço o Livro dos Médiuns de cor. A gente está totalmente suscetível a tanto ser afetado, abrir espaço para eles, como ser utilizado para uma situação ruim. E a gente sempre fica se sentindo muito mal depois, porque em algum momento a gente dá aquele estalo e fala assim, nossa, não precisava ter acontecido isso. E acontece. E essa é a influência que a gente, né, tem no plano espiritual, no plano material pode ter no plano espiritual, e o plano espiritual tem no plano material no nosso dia a dia. Imagino que existam inúmeras outras que eu não tenho nem ideia, que meu conhecimento ainda não alcança. E, por fim, os médiuns questionam. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam os espaços sem fim até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado, vos observam e atuam sobre vós, sem que os percebais, pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porquanto há regiões interditadas aos menos adiantados. Mas a gente não pode esquecer daquilo que é muito importante, que a gente tem que manter a nossa mente vibrando naquela faixa que a gente quer para a gente. E é muito difícil, porque a gente vive coisas muito difíceis todos os dias, mas a gente tem que e voltar. Porque é muito fácil.
pelo menos para mim, é muito fácil para mim me irritar, me estressar e manter essa faixa. É muito fácil. Porque provavelmente é a faixa que eu estou acostumada a ficar há milênios. Eu devo estar acostumada a ficar nessa faixa há milênios. É um exercício cansativo ser positivo. Mas é um exercício que a gente tem que realizar. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, com o subtítulo Ressurreição e Reencarnação. É uma liçãozinha bem grandinha, então eu vou dar umas puladinhas aqui, na lição. Eu não vou pular aqui não, tá? Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte. Eles não acreditavam nela. As ideias dos judeus, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nicodemos disse: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Os conhecimentos dos antigos sobre a ciência física eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo. E que o espírito é independente do corpo. Graças a Deus. Vamos agora para o nosso momento do passe. Que os médiuns se posicionem e pensemos que toda a espiritualidade está aqui presente, abraçando a cada um, contribuindo com o passe que vai ser dado em cada um de vós.
Então, pensemos em Jesus nesse momento e pedimos o auxílio dele. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Esta passagem do Evangelho nos esclarece a importância da reencarnação para a elevação do homem. Os judeus já acreditavam na possibilidade de um homem poder reviver após a morte e atribuíam a este fato o nome de ressurreição. Porém, o termo ressurreição dá a ideia de um mesmo corpo voltar à vida, o que a ciência prova ser impossível. O Espiritismo nos trouxe a palavra reencarnação e o esclarecimento de que após a morte podemos nascer de novo, de um novo ventre e em um novo corpo, um corpo diferente daquele que possuíamos anteriormente. Como exemplo, o Evangelho cita João Batista, que foi a reencarnação de Elias. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida na terra, em um novo corpo. Nada tem com o antigo. Assim, se João Batista era Elias, o corpo de João não era o de Elias. E ele seria, então, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Mas, de qualquer maneira, a ideia da reencarnação estava presente no judaísmo. Jesus sancionou a ideia da reencarnação de Elias na pessoa de João Batista, quando, na conversa com Nicodemos, disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E por que reencarnamos? Deus nos criou simples e ignorantes, porém, com a finalidade de evoluirmos e chegarmos à perfeição. No Livro dos Espíritos, na questão 132 e 133, diz: encarnados na terra, muitas vezes nos afastamos das leis de Deus e acabamos nos desviando de nosso caminho. Criamos alguns embaraços e desavenças que algumas vezes só podemos ser resolvidas em outra encarnação. Muito embora na erraticidade, que é o plano espiritual, possamos nos entender com nossos desafetos. Dessa forma, vemos que a pluralidade das existências ou reencarnação serve como oportunidade para que possamos reparar os erros de uma vida anterior, passando por novas experiências ou prosseguirmos no trabalho do bem, acelerando o nosso processo rumo à evolução. Assim como na Terra, no plano espiritual também formamos famílias que são ligadas pelas afeições, semelhança de inclinações. Nem sempre todos reencarnamos na mesma oportunidade, porém, ainda que separados momentaneamente, permanecemos ligados pelo pensamento. Ao desencarnarmos, nos reunimos a esses irmãos afins. Não há limites para reencarnarmos. E à medida que vamos trabalhar pela nossa purificação e elevação moral, nosso corpo material se transforma, ficando mais leve. Assim, concluímos que as diversas reencarnações têm por objetivo a melhora progressiva da humanidade. No Livro dos Espíritos, na questão 167, diz que isso é uma lei de Deus, que nos impõe essa prova como a primeira experiência que faremos do nosso livre-arbítrio. Aqueles que compreendem essa lei
e se empenham, mais cedo deixam de reencarnar no corpo material, alcançando os mundos felizes, onde não existem mais dores e sofrimentos. Por isso que Jesus afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que Jesus nos conduza sempre, graças a Deus. Diante da terra, que é a nossa morada temporária, somos todos espíritos imperfeitos, que estamos aqui para burilar os nossos espíritos, aparar as nossas arestas, nos aceitar como somos, procurando modificar a cada dia para sermos melhores, a olharmos os nossos irmãos de humanidade com o mesmo olhar que Jesus nos olha, de bondade e de misericórdia. E a reencarnação é uma oportunidade bendita para que possamos rever os conceitos que trazemos em nós, buscando a nossa melhoria, buscando a aceitação na condição que estamos, acreditando que somos filhos deste Pai amantíssimo, que faz que todos os dias o sol se erga e aqueça os justos e os injustos. Porque para Deus não há distinção, não há preferência. Ele nos olha como filhos, Ele nos olha como crianças em aprendizado. Porque é assim que nós nos conduzimos na vida, crendo e descrendo, realizando e lastimando. Então vamos aproveitar a encarnação, vamos valorizar tudo aquilo que temos e não vamos ficar em lutas contra aquilo que não podemos ter nesse momento. Vamos procurar ser melhores, vamos procurar ser mais irmãos uns dos outros. Vamos ter empatia com aquele que sofre. E vamos olhar a todos aqueles que, nesse momento, ainda estão em condições de erros, de derramar o sangue dos seus irmãos sobre a terra. Porque um dia eles também serão como Jesus. Porque assim é da vontade do Pai. Porque todos fomos criados da mesma forma e todos temos o mesmo objetivo, que é chegar a essa perfeição relativa. Aproveitemos tudo aquilo que Ele nos oferece, valorizemos a vida e aprendamos a compreender aquilo que nos é necessário. E que Deus nos conceda, sim, sabedoria, lealdade e fidelidade a tudo aquilo que Jesus nos trouxe e continua nos trazendo através da literatura espírita. O conhecimento das dores que acompanham aquele que não soube valorizar a vida. Então, vamos despertar enquanto estamos a caminho e vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho com os nossos irmãos. E que Deus derrame as vossas bênçãos sobre todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, mais uma vez chegamos ao termo da nossa reunião pública, recebendo aqui as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, o Teu amparo, o Teu abraço. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de luz. Obrigado, Divino Mestre, por sua existência em nossas vidas. Abençoe essa casa,
que nos acolhe. Abençoe a cada filho de Deus que está aqui, presente nesse salão, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor Jesus, aos familiares de todos que estão aqui presentes. Enfim, Senhor Jesus, abençoe a todos nós, que possamos voltar para os nossos lares, envolvidos na vossa santa paz. Sempre, Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar nossa reunião pública dessa noite. Graças a Deus.